Então, hoje nós vamos ter início nesse capítulo no trabalho ativo do livro Os Mensageiros. E vamos ver aqui a introdução do Evangelho comentado por Emmanuel, Mateus, capítulo 19, versículo 27. Se deixaste, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às ondas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Então vamos fazer aqui alguns comentários desse texto muito profundo de Emmanuel sobre o Evangelho de Mateus. Então Emmanuel, ele sempre nos convidando a refletir, porque veja, essas mensagens são dirigidas aos espíritas, aqueles que já detêm um certo conhecimento do Evangelho do Cristo. Mas mesmo assim ele começa colocando no condicional, se, ou seja, a gente pode ser espírita, mas não está habilitado ao que em seguida ele vai colocar. Porque ele diz, se por devoção a Jesus, se deixastes por devoção a Jesus os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, porque pode ser que tu não tenha deixado. Pode ser que tu seja espírita, mas os laços ainda continuam te prendendo às ondas inferiores. E para que isso não ocorra, ele é bem claro na primeira frase, por devoção a Jesus. Isso significa que o simples conhecimento do Evangelho não significa devoção, e a pessoa pode continuar presa às zonas inferiores da vida. E aqui a gente poderia dizer, mas e o que é essas zonas inferiores da vida? Todos os valores pertinentes ao imediatismo, ao materialismo, ao egoísmo, e que faz com que a criatura humana atribua às coisas materiais valores que elas não têm, em detrimento das coisas espirituais. Então, é todo o conjunto de vícios, de desequilíbrios morais e espirituais que compõem esse campo que aqui é chamado de zonas inferiores. Para que a gente não esteja preso a ele, é preciso que a gente tenha criado afeição ao ensino do Cristo. Não é só o conhecimento. E é aí justamente onde tem uma diferença grande, porque por estarmos sempre habituados e condicionados a ter encarado a vida do ponto de vista materialista, nós criamos laços, entre aspas, afeições, às coisas que dizem respeito à matéria e à transitoriedade da experiência humana. Quando agora a gente está se espiritualizando, a gente está fazendo um trabalho de redirecionamento de afeições. A gente primeiramente é levado ao conhecimento do Evangelho do Cristo e agora é chamado a se sensibilizar a Ele. Porque o criar afeições aqui tem a ver com sensibilizar-se aos ensinos do Cristo. Porque para que a gente faça essa transposição de sair da mentira e da morte que o materialismo representa para a vida e a verdade que a espiritualidade representa, a gente tem que fazer essa mudança de afeição. Antes eu gostava disso, mas agora, conhecendo a espiritualidade, eu gosto disso. Antes eu dava mais valor, gastava meu tempo com isso. Agora eu dou valor e gasto tempo com esses outros valores que dizem respeito à minha espiritualidade. É isso que se chamaria aqui criar afeição aos ensinamentos do Cristo, para que a gente saia das zonas inferiores, a gente se liberte delas. É por isso que Jesus é o Salvador, ou o Libertador, e Ele liberta justamente dos enganos que nos prendiam às coisas de ordem material, aonde essas coisas tiveram o seu valor e a sua importância em uma fase da nossa caminhada evolutiva, mas que agora não pode ter mais. E continuando, recorda, te lembra,
fixa bem tu que, por felicidade tua, e aqui é onde a mensagem tem mais impacto, ele diz, ó, por felicidade tua, recebeste do céu, vejam só, não foi privilégios de proteção, privilégios de regalias, privilégios de ser alvo de um cuidado, enquanto que a maioria dos outros não seriam. Não, o sentido é justamente o outro. Recebeste do céu a honra de ajudar. Olhe, ajudar, entender e servir é tudo o que o nosso orgulho não gostaria de ter. Porque há pouco a gente estava comentando sobre o orgulho e sobre a humildade, né? Porque, veja, ajudar, entender e servir é tudo aquilo que vai de encontro ao ego, ao destaque pessoal nosso. Porque a gente está se colocando na posição de inferior para ajudar os outros. E, como se diz, a escolha dos verbos que Emmanuel coloca aqui são, claro, meticulosamente escolhidos, porque, vejam, ajudar, entender e, por último, servir. Para que a gente faça isso, sentindo nisso não é obrigação, mas felicidade. É preciso que, de fato, estejamos ligados a Jesus por laços de afeto, porque senão a gente não consegue não. Para ver a ajuda como uma honra, entender os outros, as dificuldades, os problemas dos outros, como sendo um direito, uma prerrogativa, e achar que servir é algo que deve ser visto como glorioso, é preciso que a espiritualidade esteja ganhando profundidade na gente. Senão, de fato, como Emmanuel inicia esse texto, se a gente vai dizer, não, eu ainda não consegui fazer essa ponte de transposição, não. Ainda estou preso aos laços inferiores da vida. Porque realmente exige, poderíamos dizer assim, toda uma mudança de ponto de vista profundo. É encarar a vida em termos de imortalidade, observar a experiência humana como sendo uma experiência cujo objetivo maior é a aquisição de virtudes e de valores transcendentais. E isso realmente nós só conseguimos na medida em que nos afeiçoarmos ao Evangelho do Cristo. Vamos então começar a conversar sobre no trabalho ativo. Alguém aqui está sentindo calor? Não, né? Se você tiver, quer ligar? Alguém sabe ligar aí? Liga no baixinho, já que vocês não estão sentindo calor, porque eu estou suando as costas. 22, tá bom? Tá. Pronto. Então vamos conversar agora sobre no trabalho ativo. E começamos separando esse tópico de um dos parágrafos primeiro. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Viam-se-lhe distintamente as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos, outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. Esse comentário aí que é colocado é em referência às pessoas que estavam presentes a uma reunião. Era uma reunião espírita realizada na casa de Dona Isabel, possivelmente na garagem que o filho dela queria vender. E nessa reunião tanto havia atendimento a espíritos encarnados quanto a espíritos desencarnados por parte dos benfeitores que estavam reunidos ali, que é um fato que normalmente ocorre em qualquer reunião
espírita e também não espírita. Porque nós sabemos que nas igrejas, nos templos, na medida que as pessoas vão para ali com ideais elevados e têm objetivos superiores, possibilitam intervenções dos espíritos, socorros, curas, tratamentos, quer numa missa na Igreja Católica, quer num culto evangélico, e mais ainda numa reunião espírita. Então é comum aquela agregação de pessoas com objetivos elevados atrair e possibilitar que espíritos elevados intervenham em problemáticas e necessidades humanas e espirituais. Mas aqui é feito algumas advertências, que servem principalmente para nós. É no fato de que, ao nos dirigirmos às reuniões espíritas, a gente tenha o cuidado de não trazer para dentro da reunião a manutenção das preocupações, das ansiedades, dos problemas diários que teriam seu horário e seu momento adequado de serem tratados. No momento em que a gente vai para uma reunião espírita, ou os evangélicos vão para seu culto, ou os católicos para a missa, o propósito é que naquele momento eles estejam indo para um relacionamento espiritual, dentro do entendimento de religião que eles têm. No nosso caso, propriamente dito, espíritas. Então a pessoa vai para a reunião espírita, ela sabe e deve ter a consciência de que o êxito daquela reunião que ela vai tem a ver com os propósitos, metas, objetivos que ela está levando no pensamento dela. Que, claro, no caso da reunião espírita, serem ideais elevados, que as preocupações comuns da atividade humana sejam colocadas de lado durante a reunião. Isso possibilitará o quê? Tanto ela ser melhor ajudada se ela tiver numa necessidade pela espiritualidade, quanto a espiritualidade aproveitar energias e vibrações dela para ajudar outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Porque o magnetismo humano, como elemento de vitalidade e de realidade, porque o magnetismo projetado pelo pensamento, para os espíritos é matéria. Então tem uma propriedade que eles podem usar com diversos objetivos. E se os pensamentos estão reunidos quando se dá uma reunião de pessoas com objetivos elevados, multiplica as possibilidades de atuação dos espíritos. Então a pessoa vai para a reunião, deve desprender-se das questões materiais por caridade a ela e a outros que podem ter necessidade. E na medida em que a pessoa se esforce nisso, ela está sendo o intermediário do bem. Então vamos continuar. Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. Então vejamos bem como acontecem as coisas. Aqui os espíritos deixam de forma bem detalhada, olha, para que os pensamentos se congreguem, se reúnem, fornecendo potencial de nobre união para o bem, essas interferências que os espíritos vão realizar, algo é indispensável. O trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. Como é isso? Desde antes da reunião, sempre que possível, a pessoa sabendo que naquele dia ela vai participar de um trabalho espiritual, porque cada reunião, cada culto, onde vai se falar do Evangelho do Cristo e de ensinamentos elevados, ali vai ser realizado um trabalho espiritual. E o cuidado
para o êxito no trabalho começa desde antes, através das atividades mentais na meditação de ordem superior. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes, para neutralizar determinadas influências nocivas. Eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentos eram muito mais visíveis entre os desencarnados. Então, a questão de se ir para a reunião, no caso nosso espírita, e não se controlar o sono. E em certas circunstâncias, esse sono ser de natureza de interferência espiritual, obsessiva ou contrária aos interesses de esclarecimento que a reunião ia dar à pessoa que, quando chega, já está dormindo. É claro que aqui a gente separa o sono de ordem física, de um dia de muito trabalho, de coincidir, ir para a reunião logo após o trabalho e haver realmente um desgaste físico que propicia o sono. Mas outra coisa é, toda vez que a pessoa entra na reunião espírita, não importa se foi dia de trabalho ou não, ela tem a maior dificuldade de se manter acordada. Nesse ponto é que os espíritos aqui tiveram um trabalho de interferência, porque diz aqui assim, trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos vigilantes. Esse reajuste seria como? Pessoas pensando besteira e os espíritos tentando inspirar outras ideias à pessoa, pela intuição, pelo pensamento, para neutralizar determinadas influências nocivas. E aí, às vezes, a pessoa diz, mas influências nocivas dentro da reunião, no caso nosso, dentro da reunião espírita, isso é possível? Não é comum, mas é possível. Principalmente, eu me lembro aqui de uma passagem do livro Ação e Reação. Gúbio e outros espíritos, André e uma equipe lá que estavam no posto de socorro, recebem para tratamento naquele posto de um espírito que há muito tempo sofria um processo obsessivo e foi retirado de zonas inferiores. Esse espírito, quando está sendo tratado lá, depois de receber certa ajuda, quando ele desperta mesmo e percebe o que ocorreu, o que é que esse espírito faz? Vejam, ele está dentro de um posto de socorro, arrodeado de espíritos elevados. Quando ele percebe, ele sai correndo do posto para voltar aos lugares onde ele estava antes. Face à telematização obsessiva, uma espécie de hipnose à distância dos espíritos obsessores sobre ele. É por isso que mesmo dentro do centro espírita a pessoa pode estar num sono hipnótico de ordem obsessiva que impede de que ela absorva o que é dito na reunião. Então, isso é possível? Porque a gente vê que nos próprios exemplos da espiritualidade isso ocorre. Não é comum, porque o fato de estar num ambiente onde há um campo energético e fluídico de proteção, o ambiente por si só incentiva o pensamento elevado, pelo conteúdo da maioria que estão ali reunidos. Tudo isso são fatores que dificultam isso acontecer, mas não impedem que excepcionalmente aconteça. Isso já aconteceu muito comigo. Foi? Muito. Eu já, lá na AME, eu fui para uma reunião, que eu não sei como foi a reunião.
Não sabe nem como começou, nem como terminou. Não. Eu cheguei, fiz a prece tudinho, depois de uns 10 minutos, foi como se eu tivesse tomado uma injeção. Uhum. Faz um bom tempo isso. Realmente, como a gente diz assim, os ambientes dos centros espíritas, eles dificultam que isso possa acontecer, mas não impedem certas ligações que há, onde a pessoa, mesmo dentro do ambiente do centro espírita, ela é alvo de alguma intervenção magnética, hipnótica à distância. Isso faculta com que realmente o cuidado, a atenção, para que ao máximo isso não ocorra, a pessoa deve proceder. Às vezes, por exemplo, eu recomendo a pessoa ficar em pé, para dificultar pegar no sono e cair. Nesse dia que eu fiquei, eu não sei como eu fiquei assim, não. Outras vezes, assim, a respirar fundo, né, e tal. Porque a pessoa sentada comodamente e havendo uma influência, faculta mais ela pegar no sono. Mas se ela estiver em pé, ela já vai ter uma certa dificuldade a mais. Cheguei no sono tão forte que a cabeça já fazia assim. Minha amiga ria muito. Depois eu não disse, chegava assim. E foi numa reunião que você estava lá. Que eu me lembro muito Olha, bem. tá A minha vendo? amiga disse, eita, já, hoje o negócio foi bom para tudo, foi? Foi um sono forte, né? Forte. Bom, continuando aqui, asseverou, isso é outra passagem que tem mais adiante, asseverou que sua filhinha é uma senhora que um espírito desencarnado chega na reunião e fala com os orientadores para se comunicar, para talvez escrever uma carta para a filha. E diz assim que sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu do seu exemplo no mundo e precisa permanecer no campo da oportunidade sem repousar indevidamente nos seus braços. Então, esse fato aqui é interessante pelo seguinte: muitas vezes, mesmo quando tem um médium que escreve cartas, como a gente teve até aqui em Caruaru recentemente, né? O Newton Souza, e muitas pessoas querem receber cartas, poderia ser com ele ou com qualquer um outro. Então, a pessoa que, por exemplo, está passando por uma dificuldade imensa pela perda de um ente querido, face determinadas circunstâncias, ela pode achar que era a melhor coisa do mundo era receber uma carta daquela pessoa. E, no entanto, para a espiritualidade não ser assim. De que se houvesse, não seria de fato bom para a pessoa. E, em verdade, não é que a pessoa, de certo modo, não tenha sido atendida. Foi atendida, mas não do jeito que ela queria. E aqui é interessante que a espiritualidade deixa de uma forma bem clara de que isso seria ruim tanto para a filha quanto para a mãe que estava lá, porque possivelmente despertaria um nível de cuidados e de atenção com a filha que seriam de desequilíbrio, não seriam bons. Quanto ao mais, eles continuam dizendo: alegremo-nos em nossos serviços. Recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, mas podemos recorrer ao método indireto. Quem sabe amanhã, possivelmente, poderá encontrar-se com sua filha em sonho. Então, o outro recurso que aqui a espiritualidade lembra é de que, em desdobramento, muitas vezes, a comunicação com parentes e pessoas desencarnadas ocorre e com resultados mais positivos do que se fossem através de uma comunicação direta pelo médium, que era o que estava para acontecer com essa senhora e a sua filha. Aqui nós já vamos entrar no capítulo Pavor da Morte, que é o capítulo seguinte. Estamos perto de concluir o livro dos Mensageiros. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados?
já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? De fato, André, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação. Então, esse trecho ele é bem interessante pelo seguinte, porque tem muitas pessoas que, por conhecer pouco o Espiritismo, dizem, mas e quando não tinha Espiritismo? Como é que os espíritos desencarnados eram socorridos se não tinham os médiuns nos centros espíritas para estar acolhendo e eles sendo ajudados? Tem muitas pessoas que fazem esse tipo de pergunta. E aqui é colocado de forma bem clara de que, na verdade, a maioria dos atendimentos são feitos no plano espiritual mesmo. E até fazem lembrança de como André Luiz foi socorrido no plano espiritual, né? Porque ele não foi socorrido através de um médium. Houve toda uma passagem de dificuldade dele no plano espiritual, mas ele foi ajudado diretamente por espíritos desencarnados. Então tem muitos espíritos que são ajudados por desencarnados. Não precisa ser por encarnados. E continua explicando. Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sentem-se possuídas de doentia saudade de agrupamento. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente, ao contato das forças magnéticas dos irmãos envolvidos nos círculos carnais. Veja, essa explicação que eles dão aqui é exatamente aquela que houve no episódio daquele filme Os Outros. Alguns de vocês assistiram, não foi? Porque Os Outros foi assim. A família tinha desencarnado a mãe e os filhos, e vários espíritos tentaram ajudar eles a saírem da casa, a irem para a espiritualidade. Só que eles não aceitavam. Depois, quando lá para frente do filme é que a gente entende, tinham ido vários espíritos conversar com eles, propondo que eles não precisavam ficar ali mais, que eles deveriam sair, e eles não querem. Até que a única solução é o quê? Uma família de médiuns resolver comprar a casa ou alugar. E quando entram lá, percebem a presença dos desencarnados que se julgavam ainda moradores da casa. E aí resolve fazer uma reunião mediúnica, e aí sim, eles conseguem ser tocados devido a essa questão magnética dos médiuns, que através da comunicação, quando eles incorporam um médium, né, que começa a haver a doutrinação, é que eles se dão conta de que eles já tinham morrido, fisicamente falando. E aí há uma doutrinação, não sei se vocês se lembram, na parte final do filme, faz uma reunião, aí eles, o que é isso? Ele nem sabe o que é. Quando olha, sem querer, eles estão falando através de um médium e estão sendo doutrinados. E é a solução que encontram. Normalmente a pessoa, quando assiste o filme a primeira vez, nem entende direito, né? De que confusão, vão alugar casa, desistem, e depois outras famílias chegam lá e a pessoa não percebia que eles é que eram os fantasmas. Às vezes a gente achava que era até as visitas, quando na verdade eram eles os fantasmas que assustavam as pessoas. Então aqui faz uma referência clara a isso quando diz que há um grande número de criaturas, de espíritos desencarnados, na passagem para cá, sentem-se possuídas de doentia saudade de agrupamento. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem, o serviço mais eficiente é o do contato magnético dos irmãos envolvidos nos círculos carnais. Então, há uma vibração humana forte em termos magnéticos que, para os desencarnados, aquilo faculta com que eles sintam-se mais vivos. Por exemplo, quando se aproximam do médium
e alguém começa a falar com eles, aí a percepção se torna face à dificuldade de adaptação no plano espiritual, eles entenderem mais e dizem, mas é isso, você não está percebendo que está num mundo diferente, não? Muitas vezes ocorre nas doutrinações, nas reuniões mediúnicas, né? Você não já percebeu, não, que você fala e os outros não ouvem? Como também aconteceu naquele filme O Sexto Sentido, né? Que tinha tudo aquilo com a criança que era médium e o psicólogo tinha sido assassinado, o psicólogo não sabia que tinha desencarnado e conversava com a criança porque a criança era médium. A gente também ali só entende isso lá para o final do filme, né? São os filmes que lá no final é que a pessoa... E quem é espírita, viu? Quem não é, acho que tem que assistir umas 2 vezes para poder entender alguma coisa. Porque ali também tem esse fenômeno, não é? Não observou os preguiçosos, os dorminhocos e invigilantes. São uns adjetivos muito pejorativos, né? Que vieram colher benefícios nesta casa, pois eles também deram alguma coisa de si. Deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores deste santuário doméstico, que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas. Então, os fluidos, como até nós andamos estudando o livro A Gênese, né, que tem propriedades curativas para tudo quanto é de problema, dependendo do espírito que manipule essas energias fluídicas. Inclusive para os chamados milagres, como tem todas as ocorrências na Bíblia, né? E a causa é a manipulação dos fluidos, através dos quais o corpo espiritual é o principal elemento de conexão para eles interferirem no corpo físico e trazerem tratamentos e curas que, para quem não conhece, é um milagre. Não sabe exatamente o procedimento, mas é o quê? A espiritualidade que direciona essas energias para tratamentos. Então aqui diz assim, deram alguma coisa de si, deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores deste santuário doméstico, que manipula os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas. É por isso que as próprias reuniões públicas ou reuniões de estudo, muitas vezes, durante os estudos e as reuniões, ocorrem também tratamentos, interferências espirituais, invisíveis aos olhos nossos. Porque tem muita gente que acha que só há tratamento de cura, por exemplo, no centro espírita, se tiver um médium de cura naquela hora, alguém que, e a gente sabe que é relativamente raro, o movimento espírita ainda, ter alguém que tem a mediunidade de cura de uma forma bem ostensiva. Se não for uma reunião de cura, não tem cura. Não. Os espíritos aproveitam de todas as oportunidades em que se congregam energias saudáveis e magnéticas para propiciarem socorro e tratamento a muita gente. Isso também se dá durante as reuniões públicas. Ah, doutor, graças a Deus, que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade. E aí Aniceto diz, né? Não há morte, minha filha, objetou Aniceto, afetuoso. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. Na verdade, essa jovem tinha desencarnado, só que ela não conseguia afastar-se do corpo físico. Mesmo aí no livro diz que parece que já faziam 6 horas que ela tinha falecido. O noivo dela, que houvera falecido alguns anos atrás,
já aguardava, porque já sabia que ela ia falecer também, mas ela, quando via ele, que queria fechar os olhos, porque aí vinha a impressão de que ela teria morrido. Ninguém quer ir junto. Que cada um que vai tu sol, né? Ninguém quer ir junto, né? E aí é quando Aniceto chega para fazer uma interferência. E como Aniceto também houvera sido médico, ele se apresenta e diz, não, ela acha que ele é um médico. Ele diz, não há morte, minha filha, eu estou aqui para lhe tratar. E ela então tem ainda essa cena aqui, quando ela diz, é o Senhor o novo médico? Indagou confortada. Sim, fui chamada para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. É verdade, tornou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Então, Aniceto ali vai aplicar passes magnéticos nela, favorecendo ela a dormir e poder ser transportada pelo noivo, que tinha dito já haver construído uma casa, não foi? No plano espiritual. Só que ela não queria ir para essa casinha, não. Ela abriu o olho, que viu o noivo, ela fechava. Eita, que coisa, né? Pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado pela educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova. Então aí Aniceto dá esses esclarecimentos. E interessante aqui é que é preciso esclarecer que, por exemplo, o Espiritismo não acredita em purgatório, né? Então, quando aqui se fala de provas purgatoriais, se refere a necessidades em termos provacionais de adaptação ao mundo espiritual que muitos espíritos têm face a desequilíbrios, vícios e problemas de natureza moral que prendem o espírito e dificultam a adaptação dele ao mundo espiritual. No caso dela, ela não precisaria passar por provas purgatoriais. Face, como ele aqui coloca, né, a bondade natural do coração e o espontâneo cultivo de virtude. É de lamentar, ele faz essa observação de que não tivesse havido nenhuma preparação na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova. Vamos apenas comentar esse aspecto aqui de educação religiosa dos pensamentos. Isso não quer dizer exatamente que, para ela não passar por essa circunstância, ela teria que ser alguma espírita ou esclarecida sobre vida espiritual, como entende o Espiritismo. Não é isso. A educação religiosa dos pensamentos é, de fato, o cultivo de espiritualidade independente da crença religiosa da pessoa. Então, faltou nela, porque se ela tivesse, talvez, dá até para se deduzir que ela seria católica, se ela tivesse tido um nível de trabalho do pensamento dentro da espiritualidade religiosa que acreditava, as dificuldades teriam sido muito menores. Mas foi isso que faltou para ela. Vamos agora para o último slide. Como veem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Vamos comentar só
esse texto para concluir esse capítulo de hoje. Então, Aniceto aqui lembra o fato de que é necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. É porque, na realidade, parece, como usam muito essa palavra, um paradoxo, uma coisa contrária, o fato de que o materialismo é, em termos assim de engano e de projeção, que mais difunde o medo da morte. E parece uma coisa absurda, porque se ele difunde o medo da morte, por que é que não torna as pessoas materialistas e espiritualistas? Porque, veja, se a pessoa que é presa às questões da matéria, o que ela mais teme é morrer e acabar-se, por que é que esse próprio temor não estimula ela a procurar algo além do materialismo? Porque que o espiritualista, ou as pessoas que são ligadas às questões da imortalidade, trabalham e se esforçam em si, no conhecimento e no estudo, dos fatos que provam que a morte não existe? Isso, de certo modo, era para ser alvo de preocupação, pelo menos de interesse de quem se diz materialista. Mas, geralmente, as pessoas se envolvem tanto com as questões do materialismo que não abrem tempo para pensar sobre haver ou não morte, porque se refletissem, procurariam o esclarecimento e encontrariam. Porque a maioria, devido às questões do egoísmo, do orgulho, dos vícios e outros fatores, o que eles menos querem é ter o menor tempo de pensar em termos de espírito, ou de morte, ou de vida pós-morte. É como se esse pensamento por si só lhes causasse uma aversão. De certa forma é compreensível, porque essa aversão vem do seguinte fato: é de que o conhecimento sobre a vida pós-morte faria eles modificar a maneira deles viverem. E o que eles não querem é modificar a maneira de viver. Como não querem modificar a maneira de viver, inconscientemente afastam-se de qualquer possibilidade que lhes levassem a entender o que de fato é ou não é vida pós-morte. Então é como uma espécie de receio instintivo, porque se souber vai ter que fazer mudanças no comportamento, na maneira de viver, e é o que menos querem. Mas aqui, concluindo essa explicação, quando faz referência ao fato de que o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas. Qual é a parte do Evangelho mesmo que ocorre essa referência? É quando Jesus diz aos fariseus: as Escrituras dizem que o Senhor Deus é Deus de Isaac, de Jacó, de Moisés. E aí Jesus conclui dizendo assim: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Por isso vós vos enganais muito. Nessa linguagem, muitas pessoas que não têm o conhecimento espírita não percebem a sutileza do ensinamento profundo que Jesus disse. Porque Jesus disse assim: olha, se Jacó, Moisés e Isaac já morreram e Deus continua sendo o Deus deles, então eles não estão mortos. Porque ele conclui dizendo: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então eles teriam que estar vivos. E é por isso que Aniceto fez aqui a referência de que o próprio Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre.
Então, está chegando o horário ali de nós também concluirmos o nosso estudo de hoje. Vamos para a prece, né?